Está começando mais um Comentando no QG. Aqui fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje nós vamos falar de guia prático de eventos. Sim, é um extra para guia prático de eventos, porque esse mês de dezembro nós estamos fechando o calendário de eventos, né, de São Paulo e muito provavelmente aí de todo o Brasil, e estamos fechando com dois grandes eventos. O primeiro está ocorrendo no momento que eu estou gravando isso, que é a CCXP, e o segundo, que é o evento que fecha o ano depois de 3 anos aí sem ocorrer, é o Ressaca Friends, né? Então, assim, vou dar uma geral sobre esse guia de eventos e vou falar um pouco do Ressaca Friends, que é o último evento do ano, a CCXP. Já deixando adiantado, ainda tem ingressos para domingo, então se você estiver ouvindo isso no dia da publicação, que é no sábado, você ainda consegue no domingo. Mas com relação ao Ressaca Friends, tem ingresso tanto para o dia 17 quanto para o dia 18, tanto para o sábado quanto para o domingo. Sempre lembrando que o Ressaca Friends foi tradicionalmente, desde que eu me entendo por gente, um evento que fecha, né, o período de eventos do ano, mesmo quando a CCXP chegou com todo o aporte, né, etc. O Ressaca Friends continuou sendo o último evento do ano, continuou sendo aquele evento ali pra galera que gosta, principalmente pra galera que gosta da área de mangás, pra unir ali essa galera, fazer realmente essa confraternização mais geral, o que é muito bacana, tá? E eu tô fazendo essa pauta porque eu não falei de eventos, pretendo falar até mesmo de alguns outros eventos ao longo do mês, falar... Tem algumas fotos, inclusive, de eventos que eu fui, né, ao longo desse ano, né, no caso Bienal, pro Anime Friends, que eu fui, Bienal, Anime Friends, o guia... O Gibi Festival em São Paulo, e até algumas exposições também que eu fui, né? Que eu fui em exposição lá no Museu do Futebol, etc. Que eu tô postando também essas vibes de exposição. Se eu vou em algum evento, eu posto as fotos lá. Só que, teoricamente, eu ainda não tinha achado nenhuma forma de falar, porque eu tento escrever e eu não tô conseguindo ter muitas ideias de como escrever e dar um jeito diferente. Então, o que eu vou fazer é começar a fazer podcast sobre, né? Até falar um pouco de atrações, etc. Porque, querendo ou não, eu acho que é uma forma melhor. Pode ser que ano que vem, né, ao longo do ano que vem, eu consiga desenvolver melhor a parte textual de novo. Mas por hora a gente vai pelo podcast. Então, assim, falando de uma forma geral do Ressaca Friends, se tiver alguém que está ouvindo isso e não conhece. Ressaca Friends, como eu disse, é um evento tradicionalmente que ocorre nos finais de ano, já ocorreu em diversos lugares, desde que quando eu me entendia por gente, já ocorreu no Campo de Marte, já ocorreu para diversos lugares diferentes, né? Eu não vou lembrar todos, mas o que eu mais lembro é o Campo de Marte. Já ocorreu ali para a Zona Oeste, bem distante, eu não vou lembrar o nome do local, que foi antes de dar essa parada. E mais recentemente ele tá ocorrendo, esse ano ele vai ocorrer, por exemplo, no mesmo local onde ocorreu o Anime Friends, que é lá no AMB, né, no Centro de Exposições do AMB, que por sinal é um local bem bacana, ele tem um espaço muito grande aí realmente para ocorrer, e ele tem uma exposição muito boa, e aí eu entro num pequeno ponto, eu espero que no Ressaca Friends a Maru não faça igual no Anime Friends, ela consiga dar uma exposição muito grande e fazer realmente esse funcionamento ser ainda melhor, porque assim, o espaço ele é muito grande, é esperado, né, a expectativa do pessoal da Maru Division é que tenhamos pelo menos umas 25 mil pessoas rodando o evento, só que eu acho que é muito legal, além deles pensarem nisso, eles também pensarem em trabalhar bem o espaço, para que não fique muito aquela aglomeração, eu entendo a ideia, mas que não fique muito aglomerado, e realmente o pessoal consiga transitar melhor, fique melhor disposto, para realmente a gente não ter focos de muita lotação, porque, por exemplo, no Anime Friends eu via muito disso, tipo, focos onde era uma lotação muito grande. E eu acho legal essa parte, né? Se a gente ter essa ideia de estar bem lotado. Só que é muito legal também se a gente conseguisse fazer de uma forma que a gente conseguisse transitar mais livremente sem ficar muito apertado ali. Mas assim, passado esse ponto, né? Que na verdade é mais um toque. Eu tô curioso com as ideias, especialmente porque, assim, uma das primeiras coisas que eles anunciaram, né? Logo quando foi anunciado o Ressaca Friends e afins, foram as atrações internacionais. E uma das primeiras foi a Kino with the Blast 4, que é Aquino, cara, pra mim, assim, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Porque já teve música em Soul no Aquarium, em Aquarium Evo, em... Vixe, eu não vou lembrar o nome de tudo. Né? Já teve em diversos animes. Eu só lembro de Aquarium, Soul no Aquarium, porque é literalmente uma das músicas mais conhecidas do cenário, assim, de músicas que teve cover, etc. E pra mim, por exemplo, que eu jogo muito bem Dream, tem alguns covers, né? Tem cover de Mirio, tem cover de Extra Magic Hour, tem cover da própria Soul Aquarium. Então, assim, é uma música muito clássica. E pra mim me remete muito aos tempos mais antigos, né? Quando eu ouvia mais coisas assim. Se não me falha a memória, tem no Ancient Magus Bride. Tem, se me falha a memória, não. Tem, né? Uma música deles lá também.
E é bem interessante a gente analisar isso, que foi a primeira banda anunciada. A segunda foi o Sentimental... que é a banda que só quem vive. Eu não vou lembrar o nome dela, mil desculpas. Eu não vou lembrar de cor. E eu não tô... Como eu digo, eu geralmente não ando com pauta escrita, isso tanto pros extras quanto para episódios regulares. Eu não ando, eu realmente vou escrevendo. Às vezes eu tô com coisa anotada, que nem eu tô aqui com algumas atrações, que são algumas que foram as últimas que tinham chegado. Mas eu cheguei a postar isso numa postagem lá no The Raposo, tá? Eu fiz uma postagem sobre, até ia fazer uma maior, mas acabei fazendo aquela. O link vai estar aqui na descrição do podcast. Mas é basicamente algumas bandas. Teremos 2 bandas internacionais, teremos o pessoal do rap, de anime, teremos a baladinha otaku, que já é costume. E o que eu tenho aqui anotado, na realidade, né, que eu tenho aqui anotado, são os painéis que vamos ter, que nós teremos lá 2 painéis bem interessantes de dublagem, né? Nós teremos os dubladores tradicionais, que sempre dão palestra, sempre não, né? Que vão com frequência lá e dão palestra e tudo mais, mas nós teremos 2 rodas de dublagem bem especiais, né? Uma delas é referente ao filme One Piece Red, que tem resenha no meu Instagram, tá? Sobre o filme. E teremos uma roda de dublagem referente a Chainsaw Man, com os dubladores do anime de Chainsaw Man, os dubladores da versão brasileira. Inclusive, vale mencionar, fazer minha culpa aqui, que eu ainda não vi o anime de Chainsaw Man. Pretendo, talvez, mas não é necessariamente o meu escopo no momento. Eu entendo quem tá hypando muito, eu entendo quem tá curtindo, mas a única coisa de Chainsaw Man que eu conheço são as músicas. Porque as músicas e o mangá, o anime ainda não assisti. Já o One Piece Red eu assisti, gostei muito da dublagem, pretendo fazer depois um comentando falando melhor disso. Mas assim, essas 2 rodas de dublagem são bem interessantes para você que quer conhecer um pouco mais, né, de como foi todo esse processo criativo, de como que foi toda essa parte realmente de trabalhar essa dublagem, como que funcionou. Recomendo muito, né? Poxa, eu quero saber como faz a dublagem de One Piece Red, como é que eles trabalharam, a questão da adaptação, etc, etc, etc. Mano, é um rolê muito legal. Assim como o de Chainsaw Man, vale mencionar que essas 2 rodas de dublagens ocorrem no dia... A de One Piece Red ocorre no dia 17, a de Chainsaw Man ocorre no dia 18. Então, assim, se você... Eu acho até uma boa se você conseguir nos 2 dias você ir, porque daí você consegue ver as 2 rodas de dublagem, mas se você conseguir só em um, ver o dia que tá a roda de dublagem ali, né? Essa parte de dublagem que é o que mais te interessa. Além disso, pra quem... Desculpa. Além disso... para quem sonha em trabalhar com animes, quem gosta, né, da indústria, teremos lá também o Tetsuya Watanabe, porque ele é produtor de alguns animes aí, live actions bem conhecidos, como Naruto, Sailor Moon, Monster Rancher, Paradise Kiss, Hikaru no Go, Fullmetal, Super Campeões, né, o Captain Tsubasa, Holic e o próprio Yu-Gi-Oh! Então, assim, pra quem quer conhecer um pouco melhor esse caminho, tem lá, tá? Então, assim... É uma boa você ir para conhecer também um pouco isso. Eu tô fazendo aqui bem rápido essa divulgação, porque como eu tenho aqui vontade, eu achei legal passar. Mas só mencionando o que mais teremos. Agora que eu vi que tem, né, da parte de... É o Sentimental, que é a banda que eu falei lá no começo, que é a banda que faz música de Given. Aí tem aqui no From Blast 4... E aí tem os rappers, que é o VMZ e o VG Beats. Aí tem o Anison Lab, o Yu 20, a Katsuki Band, Mr. Geek, Senpai Old School, Banda Okami, Grazie Band e a banda Wasabi. Tem concurso, tem balada do taco, tem sala temática, arena K-pop, que terá alguns concursos. Inclusive eu postei no meu Instagram, né, compartilhei, né, o que a própria pessoa do Ressaca postou sobre as regras, né, para participar dos concursos lá envolvendo a parte de K-pop. E tem todos os detalhes no próprio site do evento e tudo mais, isso eu vou deixar aqui na descrição. Mas assim, o que é interessante eu mencionar, que foi o que eu falei lá atrás, que é o guia para você que vai nesse evento, para você que pretende ir nesse evento, para você que pretende ir em qualquer outro evento que exista. Primeira coisa, que isso é o guia básico. Sempre vá com roupa confortável. Especialmente o caso do Ressaca. Por quê? O Ressaca Friends, ele ocorre basicamente ali a uma semana do Natal, tá? E como nós sabemos, nós estamos entrando no verão, e no final de semana do Ressaca é literalmente o final de semana que é bem próximo, uns 4 dias antes do verão. Então vai ser um período extremamente quente. Quando eu digo extremamente quente, é extremamente quente mesmo, gente. Não é um período assim que você vai lá e vai estar 28 graus. A gente já tá com 29 recente. Eu tô gravando isso e tá atualmente, deixa eu olhar aqui, está em torno de 23 graus. Eu estou falando de uma sexta-feira, 11 da noite. Então, no dia do evento, é uma certeza que
estará pelo menos uns 30 graus. Então, por favor, galera, vá com roupa confortável. E quando eu digo roupa confortável, não é uma roupa que você olha e fala, nossa, eu não vou passar calor. Não, vá com uma roupa confortável, porque o espaço, ele obviamente estará cheio. Se der uma projeção de ter 25 mil pessoas, o espaço estará cheio. Então vocês precisam estar de uma forma confortável, para que vocês consigam transitar pelo evento, consigam aproveitar, e acima de tudo também consigam se sentir confortáveis, e não morram nem de calor, nem fiquem passando mal. Então, assim, sempre pensem dessa forma, para que vocês consigam aí aproveitar bastante mesmo essa parte do evento. Segundo, sempre tenham em mente pelo menos uma lista do que vocês pretendem comprar, porque assim, as editoras quando vão, né, nesse evento, que obviamente algumas vão, elas sempre vão com lançamentos, vão com promoções, etc. Inclusive as lojas. Então sempre dê uma olhada bem no que você já quer de lançamento, que às vezes você não conseguiu pegar antes, etc. Sempre pense bem no que você quer comprar, né, para também ter esse gasto. É uma dica que eu dou, obviamente, essa parte do cálculo de gasto, justamente porque às vezes você olha e fala, putz, eu não sei o que comprar, e aí você quer comprar todos os lançamentos e fala, putz, eu não tenho orçamento para isso. Então sempre pondera, sempre analisa o lançamento que você quer, que você vê que realmente vai estar lá, que é uma exclusividade, ou que é algo que você sabe que vai ser mais difícil você achar depois. Terceiro, sempre marque, assim, se você for em grupo e vocês se separarem, sempre marque um ponto de encontro, porque por ser um evento cheio, às vezes pode ser um pouco mais difícil. Assim como, sempre se atente a regras do que você pode ou não pode entrar no evento, tá? Porque às vezes você fala assim, eu quero comprar alguma coisa lá de fora, e realmente pode entrar, só que às vezes você leva uma coisa que não é permitido, entendeu? Então assim, sempre se atentem também muito a essas regras. Sapatos confortáveis, isso é uma coisa muito óbvia. Se programe sempre para questão de fila, se você tiver ingresso antecipado, já deixe ele preparado, documentação sempre em mãos também. Então, assim, sempre esteja com tudo isso preparado. Acima de tudo, sempre escolha bem, veja os horários dos painéis que você quer ir, dos shows que você quer ir, até para você conseguir pegar um lugar bacana e conseguir curtir da melhor maneira possível. Tá? Especialmente pro pessoal que gosta de pegar painel, né? Poxa, vai ter algum painel de editora? Vai ter algum painel que nem esse com Tatsui Watanabe. Para vocês que querem conhecer um pouco mais de mercado de anime, mangá, é uma boa você estar sempre ciente dos horários para você garantir um bom lugar, conseguir aproveitar mesmo, tá? E acima de tudo, sempre tenha em mente o que com relação a meios de transporte. Tá? Como assim, Paulo? Pode ser que tenha translado, pode ser que não tenha, acredito que vai ter, tá? Porque geralmente quando é um evento muito distante, em alguns casos tem translado. Mas sempre esteja ciente de onde fica o translado, como faz para você pegar, se tiver, e até mesmo se não tiver, quais rotas você pode utilizar, tá? Porque assim, é sempre bom mencionar que quando tem eventos assim, acaba dando um congestionamento muito maior de Uber na região, etc. E fica mais difícil. Então sempre tenha rotas alternativas. Eu acho que esses pontos são umas dicas mais gerais mesmo, assim, do que eu presencio. Poderia ter feito mais dicas? Poderia. Mas eu acho que essas são as principais. Mas em todo caso, sempre vá. Curta bastante o evento. Sempre lembrando, gente, querendo ou não, nós ainda estamos num período de pandemia de Covid-19. Então, também deixo a instrução e indicação. Esteja com suas doses de vacina devidamente atualizadas. Quer seja a terceira, quer seja a quarta, tá? Mas esteja com as doses de reforço devidamente tomadas. Se você vê que tá algum sintoma gripal, putz, não é Covid, que eu fiz o teste aqui, eu comecei a sentir, não fiz, não é Covid, etc. Mas às vezes tô só com uma coriza, etc. Você tá vendo que você tá com algum sintoma, mesmo que seja sinusite, etc. Utilize máscara, tá? Vamos sempre preservar também os amiguinhos. Sempre deixando isso claro, que bom senso é sempre permissível e é sempre necessário, tá bom? Eu tô dando essas dicas mais gerais, falei um pouco do evento, mencionei muito por cima do CXP, tá? Mas assim, sempre mencionando essa questão de eventos, justamente o porquê. O Ressaca, como eu disse, é o Ressaca que fecha o ano, mas ano que vem a gente tem mais eventos, então assim, ao longo do ano teremos muitos. Então, ficam dicas de forma geral. No próximo ano eu pretendo falar ainda mais sobre eventos de forma geral, porque eu acho que é uma coisa legal. Esse final de ano eu pretendo também falar um pouco mais, mas tudo que eu não consegui falar esse ano, ano que vem, obviamente, logo em janeiro já falarei dentro do Comentando, para que vocês conheçam um pouco mais. Tá bom? Mas agora vamos lá, é hora de vocês me darem um feedback. Primeiramente, irem lá nas minhas redes sociais e comentarem o que vocês acharam. Depois disso, não esquecendo de avaliar o podcast. 5 estrelinhas aí, galera.
indicar para um amigo. Pega essa postagem que vocês estão vendo no Spotify, no Deezer, etc. e compartilha nos seus stories. Fala, olha, tem esse podcast aqui desse gordo aqui falando desses negócios. Tá, então assim, indiquem para algum amigo. Vocês, cada um indicar para um amigo, e esse amigo indicar para outro, esse amigo indicar para outro, e todo mundo for avaliando, logo vou ter uma avaliação bem mais ampla, vou ter mais gente ouvindo, e por consequência, eu vou conseguir alcançar outras pessoas que às vezes nunca ouviram falar nesse projeto. O Comentando, ele é um projeto aí que tá voltando numa pegada ainda melhor, tá voltando com mais episódios. É óbvio que essa semana eu tô fechando com esse episódio tá saindo bem cedo, no sábado inclusive, e meio-dia tem, se você tá ouvindo isso na data do lançamento, você vai ver que teve 2 episódios hoje, tá? Então assim, não deixa de ouvir. Putz, Paulo, eu gosto só de anime. Mano, tem uma cacetada de episódio de anime aí. Putz, eu gosto de anime, quadrinho, eu gosto de série, etc. E assim como teremos nos próximos episódios. Então não deixa de conferir, não deixa de indicar. E sempre lembrando que o Comentando está nos principais agregadores. Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer. E assim como os demais episódios. No Deezer e no Google Podcast, às vezes sai com um pequeno delay, mas ainda assim tá lá disponível para que vocês ouçam, tá bom? Galera, então assim, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!